mensagem que eu trago para a igreja hoje é o coração de servo na visão do MDA. Quem trouxe agenda, caderno para anotar, você anota os versículos para você estar ruminando. Quem sabe o que é ruminar? Alguém aqui tem um parente que cria gado, ou então você mesmo cria gado? O boi, ele tem 4 estômagos, né, irmãos? 4 estômagos. É por isso que ele passa o dia todo, porque ele fica mastigando aquilo que ele já comeu. Ele come o capim, praticamente ele engole aquele capim inteiro. Engole muito capim que é para ele engordar, né? Quem cria gato sabe que isso aí é bom para as suas criações. Então, ele come, aí passa para o 2º estômago, passa para o 3º estômago, passa para o 4º estômago. E depois ele vai ficar voltando aquele capim e ele vai ficar mastigando. Hoje nós vamos comer, mas já vamos começar a dar uma ruminadazinha por aqui. Amém? Hoje a gente vai fazer como o boi. A gente vai se alimentar da palavra agora, mas em casa, outra hora que você tiver com um tempinho, no seu TSD, seu tempo a sós com Deus, você vai pegar esses versículos que você anotou e vai ficar, né, se edificando novamente. Amém? Então, marque aí na sua Bíblia, vai estar aí no nosso telão também, Lucas 12, versículo 35 a 38. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Quem são os servos que o Senhor encontrará preparados? Faça assim com a sua mão. Nós somos os servos que o Senhor vai encontrar preparados quando ele voltar. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, essa palavra que veio como edificação para a nossa igreja, Pai. Que o Senhor possa usar essa palavra, que o Senhor possa trazer entendimento para nós e que essa palavra venha frutificar sobre a nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. E só quem crê, diga amém. Amém. Então, irmãos, nós fomos chamados para servir no reino. Você já entendeu isso, né? Amém? Mateus 28, versículo 19 em diante. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Amém? Quem, porém, não crê será condenado. Então, nós fomos chamados, somos nós, aqueles que fomos chamados para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Seja aqui, mesmo dentro da nossa cidade, através das nossas células. Seja com aquela pessoa que você encontra, que você fala do amor de Jesus, ela está passando por uma situação difícil, você vai falar. Seja aquele que faz missões nas comunidades, tanto de terra firme quanto dos nossos rios. Mas nós fomos chamados para levar o evangelho que liberta, que abre os olhos aos cegos, dá libertação aos cativos, né? Tira aquele que está na cadeira de rodas, da cadeira de rodas e faz ele andar. É esse evangelho que nós viemos levar às pessoas. Amém? Nós precisamos entender. Nós fomos feitos missionários. E se você foi chamado por Jesus para servir nesse ministério aqui, você pode ter convicção que você vai servir. Aí você diz assim, pastora, mas eu não tenho chamado para liderar uma célula. Todos nós temos, todos nós somos capazes. Amém? Até porque o Senhor, Ele não chama aquela pessoa extremamente capacitada, extremamente doutora, não. Ele vai chamar o simples, aquele que se permite ser usado pelo Senhor. Eis uma aqui que vos fala. Eu já falei isso várias vezes, né? Cada vez que eu subo aqui, eu venho pela dependência do Senhor. Pela dependência do Espírito Santo, porque antes de eu subir, não pense que eu não estou com a minha mãozinha gelada ali. Parece que tem uma borboleta aqui no meu estômago. Eu venho dessa forma, irmãos. Mas no dia que Ele me chamou, eu disse, eis-me aqui. Me capacita, porque eu vou fazer a tua vontade, onde o Senhor quiser que eu vá. Né?
Eu sempre conto para os meus discípulos que eu dizia, logo que eu converti, junto com meu esposo, que na verdade eu converti antes deles, eu converti em 1999 e ele veio em 2002, 2003, ele é de 2003 e eu de 99. Então, só que eu passei um tempinho afastada dos caminhos do Senhor, e foi quando eu conheci ele. E aí, 6 meses depois da gente estar junto, ele entregou a vida para Jesus. E eu sempre falo, né, que o que o Senhor operou na minha vida, que eu dizia assim, amor, eu acompanho você para qualquer lugar, mas o único lugar que eu não quero ir é para Alenquer. Não queria ir para Alenquer. Eu dizia, amor, aquela cidade é muito estranha, essa cidade é muito esquisita, é suja, isso e aquilo. Comecei a colocar defeitos, né, no local para onde o Senhor já tinha planos. Aí o Senhor fez assim, tu não quer ir para lá? Não, pois é para lá que tu vai. Então, nós passamos 7 anos em Alenquer e foi o local que nós fomos preparados, sabe? Local que nós começamos a fazer missões, fundar missões nas comunidades, cuidar dos jovens, trabalhar com jovens. Então, nós não temos, irmãos, diante de Deus, nós não temos, assim, essa liberdade de escolha. E eu vou falar de uma pessoa que também não teve liberdade de escolha. Eu vou contar a história para nós. Eu sei que a maioria da igreja já ouviu de quem eu vou falar hoje, que é de José. Amém? Você já ouviu falar de José, né? Tem aqueles livrinhos que a gente compra 10 livros de história bíblica, que vem a história de Esaú, Jacó, José, e tantos heróis bíblicos, Daniel, né, para as nossas crianças. As nossas crianças, como o Winkley falou agora há pouco também, elas estão lá embaixo, ouvindo um culto dentro da faixa etária delas, para elas entenderem, né? Porque nós precisamos colocar no coração das nossas crianças, desde pequenininho, a palavra do Senhor. Quando acorda, quando almoça, quando janta, quando vai dormir, as nossas crianças precisam ouvir falar de Jesus. E aqui, na igreja, nós temos a responsabilidade de levar a palavra do Senhor para os pequeninos, porque são eles que mais servirão, mais tempo terão para servir o Senhor. Amém? Porque eles têm uma vida inteira. Eu, quando vim, já tinha metade só da minha vida, que eu vim para Jesus, eu acho que eu tinha 23 anos. Ainda não fiz as contas direito, mas eu acho que eu tinha uns 23 anos. Então, eu já vim, já tinha uma idade razoável. Mas as nossas crianças, elas crescem. Meus filhos, Caleb fez a decisão por Jesus com 5 anos. Ele mesmo decidiu tomar a decisão por Jesus. E a Hannah com 6. Aqui já, nessa igreja. Né? A Hannah foi aqui, ela estava assistindo um filme, Deixados para Trás. Não, num abrir e fechar de olhos, que era sobre arrebatamento. Então, ela ficou muito impactada com aquele filme. E ela pediu, pai, eu quero aceitar Jesus, eu quero receber Jesus. E aí, desde esse tempo, ela tem buscado, né? Já se batizou, tanto um quanto o outro. O Caleb aceitou aqui também. Quando a gente procurou pelo Caleb, ele estava aqui na frente. Correu para cá para frente e veio receber Jesus. Aí, outra vez, a gente foi por Oriximiná. Chegando lá, quando a gente procurou o Caleb, já estava lá na frente de novo. Aí, o pai dele foi conversar com ele. Filho, é só uma vez, meu filho. Você não está desviado. Disse, não, pai, mas eu senti no meu coração, eu queria. Tá bom, então. Ele também já se batizou. Né? Então, nossas crianças, elas precisam... Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho chamado para liderar uma célula, mas você é um líder dentro da sua casa. Amém? Você é um líder para os seus filhos. Você é alguém que foi levantado por Deus para falar para o seu filho sobre Jesus. Para fazer com que ele sirva ao Senhor desde os primeiros passos. Né? Que ele não se pegue... fazendo tantas coisas quando a gente vem como adulto, que a gente vai ter que se arrepender e buscar a correção diante de Deus. Não, ele vem pequenininho e ele persevera. E ele, claro que todos nós, mesmo na igreja, muitos têm alguns momentos que vão ser momentos de fraqueza. Mas eles têm mais oportunidade de chegar ao final da corrida de forma melhor do que aqueles que vêm mais velhos. Amém? Então, por isso eu digo, você, se não tem um chamado para púlpito, para estar aqui, mas você já foi chamado como líder dentro do seu lar. Se você levar a sua família diante do Senhor e apresentar, chegar lá e dizer, olha, Senhor, aqui está o que o Senhor me deu para cuidar. A minha família, minha esposa, meus filhos, meu esposo, meus filhos.
diante do Senhor, você já vai receber a sua coroa. Amém? Porque a palavra também diz que aquele que não se importa com os seus é pior do que um incrédulo. Então, se nós temos responsabilidade de cuidar da nossa casa, nós já somos liderança, nós já somos chamados para pastorear a nossa própria casa. Amém? Então, nós fomos chamados para servir no reino. E ao aceitar esse chamado, é certo que decidimos nos colocar como alguém que se dispôs a fazer aquilo a que foi chamado. O servo não escolhe o que vai fazer, ele simplesmente faz. Um exemplo que temos de alguém que não escolheu como servir foi o de José, que apesar de ter tido um sonho grandioso, ele não contava com todos os percalços que teria que enfrentar para que pudesse alcançar os objetivos. Você sabe qual é esse sonho que José teve, né? Ele chegou com o pai dele, com os irmãos, e disse que ele via um feixe dobrado, né? E 2 feixes maiores dobrados diante dele. E aquele sonho trouxe uma profunda revolta sobre a vida dos irmãos de José e sobre o pai de José também. Aí os irmãos começaram a debochar dele, criticar ele por aquele sonho. Quer dizer que nós vamos nos dobrar diante de ti. Quer dizer que tu vai ser maioral sobre nós. E o pai também. Meu filho, quer dizer que o teu sonho, eu e a sua mãe vamos nos dobrar diante de você? Que sonho, só parafraseando para hoje, né? Que sonho, né, mais besta, que sonho bobo que tu teve. Então, o sonho dele não foi bem recebido pelos irmãos e pela família toda. Mas nós sabemos que pelo desenrolar da história, foi um sonho dado por Deus. Muitos de nós já tivemos sonhos dados por Deus, amém? Hoje pela manhã, eu falando sobre essa história, eu disse que se a gente for analisar a vida de Jacó, ele não agiu corretamente com a sua família, não é verdade? Porque aqui nessa história vai dizer que ele mandou fazer um casaco para o José, todo cheio de cores, todo bonito. E José ficou tão feliz com aquele presente. Lembrem, irmãos, José era um jovem de 17 anos. Era um jovem que se empolga com qualquer coisa, né? Nossos jovens não se empolgam muitas vezes. Às vezes é uma coisa simples, eles ficam todos empolgados. José também era dessa forma. Então ele chegou com os irmãos, olha que eu ganhei do papai e tudo. Só que aquilo causou nos irmãos que já sentiam diminuídos uma profunda inveja, uma profunda tristeza. Poxa, papai tem uma preferência por esse irmão. Não é certo, né, irmãos? Eu quero abrir um parênteses aqui e deixar uma advertência para nós. Você que ainda tem filhos pequenos, se você trata um filho seu com indiferença e trata o outro bem, coloque isso diante de Deus, sabe? Porque isso não agrada ao coração do Senhor. Nós, como pais, como mães sábias, homens cheios de sabedoria, mulheres cheias de sabedoria, nós precisamos amar de forma igual. Amém? Porque eu creio que se Jacó tivesse amado de forma igual os seus filhos, talvez isso não tivesse acontecido. Eu sei que Deus tem um projeto em todas as coisas, né? Mas as histórias que nós ouvimos é para nós aprendermos com o erro do outro, para que esse erro não venha se repetir na nossa vida. Então, se você tem um tratamento igual, você tem 2, 3, 4 filhos, e tem um filho que você escolheu para ser o seu preferido, jogue isso fora. Ame seus filhos de forma igual, trate de forma igual, né? Que eles se sintam amados. Nós temos um filho homem e uma filha mulher, mas se você perguntar para eles quem é mais amado, eles não vão dizer, eu sou mais amada. Eles vão fazer graça. Caleb, a mamãe me ama mais do que eu. Ou então, olha, Hannah, eu sou mais amado do que tu. Mas isso é fazendo graça um com o outro, porque eles sabem que eles são amados de forma igual. O tratamento é diferente porque é uma moça e um rapaz, mas são amados de forma igual. Nós não temos preferência por nenhum. Amém? Nós temos também o Adriano, que já veio para a gente cuidar com 10 anos. E nós temos o Eduardo, que já veio para a gente cuidar mesmo, morar junto aqui em Óbidos. Mas em Alenquer ele já praticamente vivia com a gente, só não dormia. Mas nós amamos também, né? Nós amamos eles também como filhos. Mas cada um da sua forma. Então, que nossos filhos, eles não se sintam como os filhos de Jacó, que foram tomados por um espírito demoníaco a ponto de jogar José
num poço, pretendendo matá-lo, e depois o venderam como escravo para o Egito. Né? Quando a gente lê algumas histórias da Bíblia, a gente diz assim, a gente só passa assim por cima, mas, irmãos, analisem comigo esse ato tão cruel que esses irmãos fizeram com seu próprio irmão, com o seu sangue. Eles pegaram, José foi atrás deles para levar comida. E aí ele chegou num local, eles já não estavam mais trabalhando naquele local. Eles receberam a informação que eles já estavam em outro local. E aí José vai com a comida, com as marmitas, né, que não devia ser leve, devia ser um peso, porque os irmãos de José eram muitos irmãos. E ele foi lá levar comida para eles. E aí ele foi contar da roupa que o pai tinha dito, né, tinha dado para ele. E o que eles fizeram? Se organizaram para matar. Só que se levantou um dos irmãos dele e disse, não vamos matar ele, vamos vender ele, vamos deixar ele aqui. Jogaram ele dentro de um poço, ele ficou lá sangrando, né, porque com certeza quando a pessoa cai dentro de um poço, ela se bate, se machuca, se rala toda. E aí o irmão sugeriu que em vez de matar, era para vender ele como escravo. E justamente, né, naquele momento, vai passando um ismaelita ali e comprou José. José foi afastado do seu pai, afastado da sua mãe, afastado da sua família, afastado das suas terras, porque era um povo que tinha gado, tinha criações. Então, com certeza, era o lugar que José sentia paz, que se sentia bem. E ele foi tirado da sua terra, tirado da sua família e vendido como escravo, irmãos. Sabe? Uma realidade tão ruim. Esses dias mesmo, que estava tendo aquela guerra lá na Rússia, da Rússia com a Ucrânia, eu pensei, a gente está bem, a pessoa está bem, sabe? Acordando de manhã, indo para o seu trabalho, fazendo as coisas que está acostumado a fazer, e de repente tudo muda. Foi exatamente isso que aconteceu com José, né? Ele estava fazendo aquilo, respondendo às ordens do seu pai, obedecendo ao seu pai, nos serviços que o seu pai indicava para ele fazer, e de repente, a revelia da sua vontade, ele foi vendido como escravo. Você imagina o que passou no coração dessa pessoa, desse jovem, que ainda era um jovem de 17 anos, né? Que sofrimento deve ter passado. Poxa, meus irmãos fizeram isso comigo, né? E aí, ele chegou no Egito e foi vendido para Potifar, que era um alto executivo, se a gente for colocar para os nossos dias, de Faraó. Foi vendido para a casa do Potifar. Só que o que era que tinha na vida de José, irmãos, de diferente? O que tem na nossa vida de diferente? Na sua vida de diferente, o que tem? Tem Jesus, tinha Deus na vida de José. Então, quando Potifar adquiriu aquele escravo, o que foi para dentro da casa de Potifar? A presença de Deus. Então, tudo que José fazia prosperava. Tudo que ele tocava a mão dele prosperava. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus tomava conta de todas as coisas que ele fazia. Então, Potifar foi enriquecendo. A Bíblia relata que ele ficou um homem próspero, um homem rico. Prosperidade naquele tempo, principalmente no Egito, era riqueza mesmo. Então, se ele ia cuidar do gado, o gado prosperava. Se ele ia cuidar do campo, o campo prosperava. Se ele cuidava da casa, tudo aumentava dos bens dele. Só que a gente sabe que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E naquela época não era diferente. José, ele tinha um inimigo, como nós temos um inimigo. Amém? Nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, é Satanás. E ele queria agir na vida de José através da esposa de Potifar. E ela olhou para ele e quis que ele adulterasse com ela. E aí um homem sábio, cheio da presença de Deus, o que disse: como eu poderia fazer isso? O meu Senhor me deu liberdade para todas as coisas, sou eu que administro todas as coisas na casa do meu Senhor. E eu seria tolo a ponto de tocar na esposa do meu Senhor, que é a única coisa que ele não me deu liberdade para tocar? Outra mulher receberia isso como um fora, né? Não, mas aquela não. Continuou insistindo. E um dia que ela estava sozinha em casa, ela tentou agarrar ele à força. E aí, como ele fugiu, mas ficou a túnica. Novamente, mais uma túnica da vida de José, né? Ficou para trás e ela gritou e disse que era ele que tinha tentado, né? Contra ela.
E aí o que aconteceu com José? Ele foi lançado numa prisão. Aí a gente pensa assim, não, mas José, ele foi o governador do Egito. Irmãos, sabe quanto tempo demorou para José sair da situação de prisioneiro para a situação de governador do Egito? Ele tinha 17 quando chegou. Ele passou um tempinho na casa do Potifar, eu creio, a Bíblia não relata, mas eu penso que deve ter sido uns 2 anos no máximo. Então, para ele se tornar governador do Egito, foram 13 anos. Só que onde ele chegava, o Senhor era com ele. Chegou na prisão, ele fosse ser o administrador da prisão. Porque quando a presença do Senhor é conosco, onde nós pisarmos, o Senhor é conosco. Amém? Pode ser no local mais terrível, Ele é conosco. Eu não estou pregando, não estou falando uma palavra de prosperidade, que você não vai ter sofrimento. Não, eu já até falei sobre isso aqui. Que a nossa vitória maior, qual é, irmãos? É a salvação que Jesus nos deu na cruz. A bênção é só acessórios que Ele coloca para que a gente viva bem sobre a terra. Mas não é isso o principal é a nossa salvação. Aí você pode dizer assim, mas e os discípulos, pastora? Uns foram queimados vivos, outros foram crucificados de cabeça para baixo. João foi colocado dentro de um tacho de óleo fervente. E se a gente for ver historicamente, tanta coisa ruim que aconteceu com eles, mas eles estão melhor do que nós hoje, não estão? Porque eles estão descansando, esperando a vinda do nosso Senhor. E através da vida desses homens que passaram por tantas tribulações, a palavra do Senhor chegou até mim e até você, para nos tirar do inferno e das garras do inimigo. Amém? Mas o Senhor, Ele não é um Deus Ele é um Deus de desgraçados, irmãos. Ele não é porque você recebe o Senhor que você tem que ser o pobre mais pobre da sua família, porque a palavra do Senhor nos diz sim, que nós somos um povo que teremos com que nos manter, teremos prosperidade em tudo que nós tocarmos, porque nós somos o povo de Deus sobre a terra. Amém? Então José, ele era esse referencial para a vida daquele povo no Egito. E aí, o que aconteceu? Ele está lá na prisão. E aí Deus deu esse dom para ele, amém? Quem tem esse dom, irmãos? Eu tenho esse dom. Até tem tempo que ele está meio amortecido. Mas eu já fui muito mais usada nessa área de sonhos. De sonhos, assim mesmo, de dizer para a pessoa, não faça isso porque não vai dar certo. E eu sei que aquilo que a gente mais busca é aquilo que o Senhor mais nos dá. E eu sei que eu não tenho buscado suficientemente este dom. Mas eu sei que ele existe sobre a minha vida. E aí um dia desse estava, vossos velhos sonharão. Eu acho que eu preciso ficar um pouquinho mais velha para poder continuar sonhando. Porque pelo que eu tenho orado, é a questão de interpretação, que eu acho que a nossa igreja ela precisa de um intérprete de línguas. Eu oro também, eu peço que você comece a orar por isso, porque nós precisamos de alguém que interprete as línguas dos anjos que são falados aqui, a língua do Espírito que é falada aqui. Amém? Nós precisamos mesmo, você ver alguém falando em línguas aqui, você saber exatamente o que aquela pessoa está falando. E isso é um dom do Espírito Santo que Ele nos dá. Amém? Mas esse dos sonhos, dom de interpretação dos sonhos, eu tenho. E ele era muito forte sobre a vida de José. Quando ele estava lá na prisão, aconteceu que tinha 2 pessoas que foram presas na mesma prisão que ele estava. O carcereiro, o padeiro e o copeiro do faraó. Porque tinha acontecido alguma coisa e eles foram mandados para lá. E aí o Senhor deu um sonho para José sobre a vida daqueles 2 homens. Que um sairia livre e voltaria a servir na presença do faraó e que o outro seria enforcado. E aí ele disse assim, o que eu quero que vocês façam? Claro que ele estava falando não com aquele que foi enforcado, né? Que já sabia que seria enforcado. Mas aquele que sairia liberto. Eu quero que você fale sobre mim para o faraó. Só que aquele homem que foi liberto, ele esqueceu de José. Por muito tempo ainda. E um dia, quando o próprio faraó estava procurando alguém para interpretar os sonhos que ele estava tendo, aquele homem lembrou de José e falou de José para o faraó. Só que quando José chegou diante do faraó, ele não disse assim, olha, eu sou totalmente capacitado, eu fui treinado em sonhos, eu sei interpretar esses sonhos maravilhosamente. Não, ele chegou e disse, não sou eu, mas é o meu Deus, e Ele pode interpretar o seu sonho, né? E foi isso que aconteceu. O faraó contou o sonho para José, e ele interpretou.
E vocês sabem, né, o restante da história, que aquelas vacas magras seriam 7 anos de seca no Egito, e as vacas gordas seriam os 7 anos ainda de abundância que teria, que era o tempo para eles se prepararem para poder acontecer, passarem por aquele tempo de escassez. E aí o faraó pergunta para ele, e o que eu devo fazer? Aí ele diz, escolha homens sábios que possam administrar durante o tempo, tanto de fartura quanto de escassez. E o faraó, quem foi que ele apontou, irmãos? Quem ele disse? O próprio José. E aí eu tenho uma palavra aqui que ele diz, aqui em... Só um momentinho. Aqui, Gênesis 41, 44. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Que coisa tremenda. Você analisa comigo? Alguém que chegou no Egito vendido pelos seus irmãos, foi acusado de algo que não fez, mas mesmo assim o seu patrão resolveu acreditar naquela pessoa que estava mentindo, foi lançado no cárcere, e aí chega diante da maior autoridade daquela época, que era no Egito, era o faraó, e o faraó diz que daqui ninguém poderá levantar a mão ou o pé, sem que você tenha mandado. Sabe o que é isso, irmãos? Ele está dizendo, colocando José acima do seu próprio povo. Ele está dando a José autoridade maior do que qualquer um dos seus auxiliares principais. Porque o nosso Deus, Ele faz dessas coisas. Amém? Ele fez com José e Ele continua fazendo nos nossos dias. Amém? A palavra do Senhor diz que Ele tira do monturo e ergue do monturo o necessitado e o faz habitar entre príncipes. Tira a gente do lixão, irmãos. Tira a gente de uma situação de penúria total e nos eleva como lideranças na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Como Ele quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Amém? Aqui nós vemos uma pessoa que foi feita missionária. Você sabia que tem momentos que nós não vamos querer ir para determinados locais, mas que o Senhor vai levar dessa mesma forma? Você acha que José queria sair da casa do seu pai? E principalmente você acha que José queria ir da forma que foi? Vendido como escravo? Para levar o nome do Senhor naquela nação? Ele não queria, irmãos. Se fosse perguntar para José, ele ia dizer, não, eu quero ficar com meu pai. Eu sou amado, eu sou querido pela minha mãe, pelo meu pai. Mas há momentos que nós somos tirados do nosso conforto para levar a mensagem daquele que nos arregimentou para o seu exército. Você acha que o irmão Paulo e a equipe missionária do Mamiá, todo sábado eles têm vontade de se meter na lama para levar a mensagem lá no Mamiá? Você acha que o Alessandro com a Gabi, eles têm vontade de sair daqui debaixo de chuva para pregar para as pessoas lá no Freio de Mundo? Você acha que é todo dia, assim, toda sexta-feira que a irmã Giovanni com o irmão Carlos e a equipe deles está assim, cheio de vontade para enfrentar muitas vezes o rio para chegar lá no Arapucu? Não é todo dia. Né, irmã Lúcia? Não é todo dia que a pessoa quer ir. Mas se ela disse para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, ela vai. Por amor ao Senhor, por amor à obra do Senhor. Ela vai fazer aquilo. Né? Eu esqueci até de falar sobre, não sei se a Adriana com o Manuel estão por aqui, a equipe do Paiol. Sabe, irmãos? Que de sábado sim, sábado não, estão lá, sabe, naquela comunidade, que é uma comunidade, ainda uma comunidade que existe um grande domínio das trevas, mas o Senhor chegou para desbaratar aquela quadrilha lá, de inimigos, de demônios, e levar o reino da luz para aquele lugar, sabe?
E eu sei que o Senhor, um dia desse eu estava lá na escola, estava tendo um festival de artes e culturas indígenas. E aí eles fizeram um mapa, assim, de todas as comunidades de Óbidos. Eu quero até que a gente faça para cá, sabe? Para a gente orar, colocar aqui, e a gente ficar orando por todas as comunidades de Óbidos, irmãos. Tem comunidades dentro dos nossos interiores que nunca ouviram a palavra que liberta. Servem sim a religiosidade, idolatria, mas a palavra que liberta, eles ainda não ouviram, e eles precisam de pessoas que amem tanto o Senhor, que digam, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ir, eu quero levar essa libertação aos cativos. Amém? José foi um desses. Depois, com certeza, ele entendeu que tudo que ele estava passando era para que o nome do Senhor fosse exaltado naquele lugar. Amém? Porque o faraó precisou reconhecer que o Deus que estava sobre a vida de José era um Deus de sabedoria. Era o único Deus. Amém? Aqui nós temos, irmãos, algumas situações que foi feito com José. Primeiro, ele foi invejado. Depois, ele foi repreendido pelo seu amado pai. Como está lá em Gênesis 37:10. Você vai olhando aqui no telão e você vai anotando. Que eu já contei a história, eu não vou me deter muito. Terceiro, ele foi vendido como escravo. Quarto, ele foi escravizado. Quinto, ele foi preso. Sexto, ele é chamado a testemunhar pelo poder de Deus. Sétimo, ele é feito uma liderança no Egito. Então, Deus usou grandemente a vida desse homem. E não somente isso, foi também para levar aqueles que eram o povo de Deus para serem livres da fome. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não entendo, mas por que Deus não faz dessa forma? Por que Deus não usa dessa forma? Deus faz como Ele quer, amém? Nós não somos para contestar, nós somos para aceitar e clamar. Porque muitas vezes Ele entra em conselho conosco e diz assim, chega diante de mim e apresenta as tuas razões. Amém? Ele fala, Ele quer que nós falemos com Ele. Que nós apresentemos quais são as nossas razões, quais são os nossos motivos para nós estarmos clamando daquela forma. Então, nesse momento, ele precisou tirar a família de José, porque era muita gente. Eram 12 filhos, né? E as esposas não eram poucas, lembrem? Só abrindo parênteses aqui, só Jacó, ele tinha Raquel, ele tinha Lia, ele tinha Zilpa, ele tinha tantas esposas. Cada esposa dessa tinha vários filhos, e cada filho desse tinha tantas esposas, e cada esposa dessa tinha tantos filhos, e assim, meu Deus, devia ser um povo muito enorme, né? O povo de Jacó, a descendência de Jacó, nesse tempo já era uma descendência muito grande, e era uma descendência que talvez morresse pela fome, se o nosso Deus não agisse, né? Então, para acontecer isso, para essa mensagem chegar até nós, precisou acontecer dessa forma, para que essa palavra venha nos edificar. Amém? Temos também uma outra história, que nos diz muito sobre o verdadeiro servo, aquele que escolhe ficar com o seu Senhor. Êxodo 21, de 1 a 6. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. A gente pensa assim, poxa, mas o povo de Deus também era injusto. Poxa, era o povo de Deus. Irmãos, o coração do homem é um coração endurecido, amém? Nunca foi vontade de Deus que o povo escravizasse ninguém, principalmente pessoas do seu próprio povo. Nunca foi vontade de Deus que o homem tivesse outras esposas além daquela. Quando ele instituiu o matrimônio, ele instituiu um homem para uma mulher.
Amém? Mas o homem, ele vem agindo da sua própria maneira no decorrer da história. E aqui nós vemos mais um exemplo. A gente pode pensar assim, poxa, mas o povo hebreu não era o povo de Deus? Como o próprio povo de Deus vai fazer escravos do seu próprio povo, irmãos do seu próprio povo? Mas havia. Só que o nosso Deus, ele é muito justo. Amém? Quem acredita que Deus é justo? Quem crê dessa forma, irmão? Nosso Deus é justo. Então, uma pessoa, ela só poderia, não era vontade de Deus, mas dentro de 6 anos, ela teria que deixar aquele povo, aquela pessoa que chegou como escravo, ir embora. Se ele chegasse sozinho, ele ia embora sozinho. Se ele chegasse com a sua esposa e fossem feitos os 2 escravos, saíam os 2 livres com 6 anos. E todos os filhos que viessem desse casamento, porque os 2 eram livres, chegaram, foram feitos escravos, 6 anos depois sairiam com toda a sua descendência livres. Agora, se ele chegasse e o seu Senhor lhe desse uma esposa, ele sairia sozinho e a esposa ficava porque ela era do seu Senhor. E todos os filhos que viessem dessa descendência. Só que tinha casos, irmãos, que a pessoa não era tanto pela família. Claro que a família sempre é um fator primordial. Mas tinha casos que o escravo adquiria um amor tão grande por aquela pessoa com quem ele estava, que ele decidia ficar. E aí o que era feito? Ele era levado na porta, diante dos juízes, e a sua orelha era furada, diante dos juízes. E naquele ato de furar a orelha, ele estava dizendo assim, eu não quero mais ir. De hoje para frente eu declaro, eu sou um escravo por todo o resto da minha vida. E eu quero ficar com o meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor e eu amo a minha família. Agora eu quero fazer um paralelo. Irmãos, nós somos escravos. Você está sendo obrigado a ficar servindo o Senhor? Ou você escolheu ser escravo da orelha furada? Nós somos escravos da orelha furada. Nós escolhemos, Senhor, eu não quero ir. Eu quero ficar. Porque eu te escolhi como meu Senhor e eu te amo como meu Senhor. Amém? Olha que profundo, que tremenda essa revelação de Deus para nós. Nós somos escravos da orelha furada, irmãos. Nós ficamos por amor ao nosso Senhor. Nós poderíamos estar lá na praça de Santa Terezinha, rodando o carnaval, pulando para cá e para lá. Não poderíamos fazer isso? Nós somos livres. A palavra de Deus diz que nós somos livres. Nós poderíamos perfeitamente estar por aí, enchendo a cara de cachaça, jogando aquela besta maisena para todo canto. Mas nós escolhemos ficar com o nosso Senhor. Nós sabemos que isso não agrada ao coração de Deus. Então, nós optamos pelo Senhor. Nós escolhemos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, como dono da nossa vida. Dono, irmãos, dono é dono de escravo. Só que tem um momento que Jesus diz assim, eu já não vos chamo servo, mas eu vos chamo amigos. Nós somos amigos do Senhor. Servos por opção e amigos porque Ele nos faz amigos a cada dia. Então, aqui nós vemos 2 paralelos. Nós vemos José sendo feito missionário contra a sua vontade, mas depois entendendo qual era o propósito de Deus através da sua vida. E aqui nós vemos o escravo da orelha furada que escolheu ficar com seu Senhor pelo amor. Nós somos os 2, irmãos. Nós precisamos aceitar que uma hora nós podemos estar de uma forma e outra hora nós podemos estar de outra. Como eu disse, há momentos que o Senhor vai nos levar para onde nossos pés não querem ir. Mas há momentos que nós vamos amando tanto aquilo que nós estamos fazendo. E quando nossos pés não quiserem ir pelo propósito do Senhor através da nossa vida, a gente vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Mesmo que eu não queira ter vindo, mas aqui eu já entendi qual é o teu propósito para mim. Como aconteceu com José. Amém? Isso é tão tremendo, sabe? Para as nossas vidas. E para nós que praticamos a visão do MDA em nosso ministério, isso faz com que façamos com amor e obediência o que fomos chamados para fazer. E quando a gente é chamado para fazer neste ministério especificamente, nós vamos entender que nós precisamos conhecer a visão desse ministério, a visão de trabalho, para que nós façamos com excelência. Pastora, a senhora está dizendo que é a melhor visão? Não, eu estou dizendo que é uma visão
que foi dado para este ministério aqui, que existem outras maravilhosas em outros ministérios, mas a nossa é essa visão. E se nós temos essa visão, nós precisamos conhecer para nós fazermos de forma excelente. Amém? Então, conhecer a visão, primeiro fala do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é toda a terra. Amém? Gênesis 1, 28. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, a terra, como eu já disse, pertence a nós. É nossa, o Senhor nos deu. Tudo que acontece debaixo dessa terra, dentro dessa terra, é só com a nossa permissão. Quando você abre a boca para amaldiçoar seu filho, você está liberando o mundo espiritual das trevas sobre a vida do seu filho. Quando você abre a boca para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar seus negócios, você está liberando o mundo espiritual, o reino do Senhor, para agir sobre a sua vida. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Né? Crescer e multiplicar, encher a terra, dominar e tarará, tarará. É isso que está nos dizendo. Nós precisamos saber que nós temos autoridade tanto para o bem quanto para o mal. Infelizmente, está sendo liberado sobre a nossa cidade, nesse exato momento, o mundo das trevas. Infelizmente, irmãos, né? Através desse carnaval, está sendo liberado o mundo das trevas, porque muitos estão lá cantando que o adultério é bom, que a bebida é boa, que isso, que aquilo são bons, e não são. São o mundo das trevas de destruição para as famílias. Né? Mas nós estamos aqui declarando que o Senhor ele é capaz de mudar qualquer realidade. Amém? Então, é isso que nós precisamos entender. Que o reino de Deus é toda a terra. E nós fomos separados como missionários para levar libertação sobre toda a terra. Nós estamos sendo preparados aqui nesse lugar, irmãos, para irmos por lugares que nós nem imaginaríamos que nossos pés pisaríamos para falar de Jesus. Amém? Você vai me contar daqui a algum tempo, pastora, eu estou pregando a palavra do Senhor aqui nesse lugar e eu nunca imaginei vir aqui. Na Venezuela, na Colômbia, na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, na Índia, onde o Senhor disser, vai, nós iremos. E aquele que chama, ele capacita. Amém? O segundo, da Igreja do Senhor Jesus, que é composta por todas as denominações que servem verdadeiramente ao Senhor. É o coração do reino de Deus, a Igreja Mundial do Senhor Jesus, que é composta pela Assembleia de Deus, Batista, Restauração e tantos outros ministérios sérios. Eu não estou falando de igreja que veio bagunçar a palavra do Senhor aqui sobre a terra. Eu estou falando de igrejas que pregam a palavra, que levam libertação ao cativo, que pregam com seriedade. Essas são as que compõem a igreja mundial do poder de Deus. Amém? Terceiro, a igreja local. Essa aqui é uma igreja local. A igreja local, ela é edificada, a igreja mundial é edificada através da igreja local. E é através dela que nós devemos desenvolver o nosso trabalho, para que a igreja mundial cresça. Então, quando a gente trabalha com os nossos ministérios, com as nossas células, o irmão Júnior ali na porta, aceitou se alistar nesse ministério, a Reneca de manhã, fiquei tão feliz de vê-la lá, né? E tantos outros que resolveram pegar no arado junto conosco, para que a obra do Senhor cresça nessa cidade. Você está trabalhando na sua igreja local, para fortalecer a igreja mundial do Senhor Jesus, porque Ele não vem buscar somente nós. Nós não somos levianos de dizer que Jesus vem buscar somente a Igreja da Paz e os membros da Igreja da Paz, como tantas pessoas que pregam o erro têm falado. Não, o Senhor vem buscar uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja que tem que se preparar para recebê-lo. Amém? É essa igreja que o Senhor vem buscar. E essa igreja local aqui, Paz Church, é uma dessas igrejas que serão levadas pelo Senhor. Amém? Mas a placa vai ficar bem ali, ó. Serão levados os membros dessa igreja. Amém? O quarto ponto, as células. A célula é o coração da igreja local, desta igreja local. Tudo acontece pela célula, para a célula, através da célula e em função da célula. Os nossos ministérios não são os mais importantes. Atmosfera, mídia,
louvor, Pasquides e tantos outros ministérios que nós temos, missões, eles são importantes? São, mas se você for ver, todos os envolvidos, se ainda não estão liderando uma célula, mas estão sendo desafiados para liderar, porque o ministério principal, o trabalho principal desta igreja local são as células. Amém? Por quê? Porque célula e este culto aqui de celebração, eles são duas asas de um avião. Se uma pender mais para cá, o avião vai cair, irmãos, e vai se espatifar. Tem que ter equilíbrio. O culto de celebração e as células, elas têm a mesma importância. É por isso que essa palavra que está sendo ministrada hoje, ela vai ser, como foi que eu falei no começo? Que o boi rumina. A célula é para ruminar esta palavra que está sendo pregada hoje. E para que os irmãos tenham mais comunhão. A célula ideal é que aquele número, até 7 membros, justamente para que haja o cuidado dentro da célula, né? Para que uns se conheçam bem, uns possam ajudar os outros em oração, em aconselhamento, amando mesmo com proximidade, compartilhando as coisas. É para isso a célula, irmãos. É para que a igreja seja íntima uns dos outros e uns sejam cuidados de mais perto. É para isso a célula. Olha, hoje aqui, você vai sair daqui, vai ter pessoas que você nem viu aqui na igreja. Não é verdade? Então, a pessoa, quando ela chega para a igreja, muitas vezes ela precisa de um cuidado mais íntimo. E isso, primeiro, é feito através da célula. E depois, através do nosso último item aqui, que é o discipulado 1 a 1. Amém? Jesus priorizou o discipulado aqui na terra. Antes de escolher os seus discípulos, ele orou a noite toda. Lucas 6, de 12 e 13. Ele discipulava no dia a dia, aproveitando com ele o tempo pelo caminho. Ele discipulava 1 a 1 e discipulava em grupo. Como eu falei aqui pela manhã, tem comunidades que, quando você fala em caminho, quem conhece essa área do interior sabe que os caminhos, eles são para andar bem poucas pessoas lado a lado, né? Então, naquela época de Jesus, eles andavam muito por caminhos. Até não existia essa questão de estrada mesmo. Eram veredas, né? Veredas simples, para carroça, no máximo uma carroça. E para andar a pé, as pessoas andavam muito a pé. Então, quando Jesus andava no caminho, ele andava reunindo, discipulando com uma pessoa, ou no máximo 2 pessoas. Então, esse era o discipulado da época. Alguns historiadores dizem que Jesus discipulou principalmente 3 pessoas. Pedro, Tiago e João. Eram 12 discípulos, mas esses receberam do néctar do que Jesus tinha a ensinar, né? Até quando a gente vai ver, tem muita referência a esses homens de Deus, principalmente a esses homens de Deus na Bíblia. João era aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, então ele tinha muita intimidade com o Senhor. Pedro era aquele que era muito confrontado, mas a gente viu mudança, viu o amor transformador de Jesus através da vida dele, né? Tiago também, o Senhor responsabilizou ele pelo cuidado da sua própria mãe, né? No momento que Jesus estava na cruz, ele apresentou Tiago, disse, eis a tua mãe, eis o teu filho. Então, foi Tiago que ficou cuidando de Maria depois que Jesus se foi. Então, eram esses que tinham mais, assim, segundo alguns estudiosos da palavra, e algumas coisas que a gente vê mesmo, tinham mais intimidade com o Senhor. Mas aqueles outros, vou fazer a minha matemática aqui, 9, eles sentavam muito para ouvir Jesus, né? Eles estavam junto com aqueles que só iam pelo pão e pela cura. Nós sabemos que tem pessoas que seguem a Jesus por Jesus, pelo que Ele é, e não somente pelo pão e pela cura, mas dentre aqueles 3.000, 5.000 pessoas que ouviam Jesus, muitos só estavam lá mesmo pelo pão, irmãos, e pelo peixe multiplicado para comerem. Infelizmente, não seja um daqueles que só vão pelo pão, que diga assim, eu só vim para comer mesmo. Sirva Jesus por Jesus, sabe? Pelo que Ele é, pelo Senhor que Ele é, pelo Salvador que Ele é. Nós precisamos servi-lo desta forma. Então, o discipulado de Jesus, ele era um discipulado funcional. As pessoas ouviam Jesus, Jesus falava com elas, mas eles estavam sendo discipulados naquilo que Jesus estava fazendo.
Amém? O novo convertido, ele é discipulado na Paz Church hoje, para que ele seja edificado, conheça os princípios de como servir, conheça a palavra, como manusear a palavra, o que significa o batismo, o que significa a conversão, o novo nascimento, as coisas básicas, irmãos. Porque quando ele vem aqui na frente, não sei se nós temos pessoas aqui que ainda não receberam Jesus, que ainda não vieram aqui na frente confessar Jesus como Senhor e Salvador, mas quando a gente vem, nós somos crianças, como a própria palavra diz, bebês na fé mesmo, criancinhas recém-saídas da barriga. Nós não entendemos muita coisa, a gente não sabe orar, a gente não sabe ainda buscar o Senhor. Só que nós, no discipulado deste ministério, a gente vai aprendendo as noções básicas. Como é que eu vou manusear a minha Bíblia? Onde é Velho Testamento? Onde é Novo Testamento? Onde estão os livros? Como eu vou começar a entender? Então, é através do discipulado inicial que a gente vai ter essas bases. Quando a pessoa entende isso, que ela sai da posição de bebezinho, que ela passa a comer alimento mais sólido, né? Que ela passa a ter confrontos com aqueles erros que ela traz, com os pecados que ela não tem conseguido vencer através do discipulado, já é um discipulado de maior maturidade, para edificação, para que ela cresça mesmo, forte, se fortaleça, passe pelas fases difíceis. Quando chega mais lá na frente, ela vai ter um discipulado de, como eu posso dizer, apoio. Ela está começando a passar por um problema, ela vai procurar seu discipulador. Não, meu discipulador, eu quero marcar, porque eu estou passando por essa situação, eu preciso de aconselhamento. Então, é dessa forma que funciona. Nem todo tempo vai dar para ter aquele discipulado toda semana, sentar toda semana. Não, vai ter momentos que o seu discipulador vai chamar você para fazer o que ele faz. Amém? Se ele visita pessoas no hospital, ele vai chamar você para visitar pessoas no hospital com ele. Se ele está visitando as células, ele vai chamar você para visitar com ele. Se ele está sentando para cuidar de algumas situações, ele vai chamar. Se ele vai roçar lá no videiro, ele vai chamar você para roçar junto com ele. Amém? Esse é o discipulado prático. É estar fazendo aquilo que o discipulador está fazendo para que você possa aprender como servir no reino de Deus. Amém? Então, esse é o discipulado. Antes, até o ano 90, o ano que eu converti, por muito tempo, o discipulado, ele era para todo mundo que entrava na igreja. Entrou na igreja, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente era providenciada uma pessoa para cuidar de você. E muita gente não queria isso, irmãos. Sabe? Você não quer abrir a sua vida, você não quer compartilhar, você não quer crescer, você só quer ir mesmo. Então, hoje não funciona mais dessa forma. Hoje tem o pastoreio para quem não quer discipulado e tem o discipulado para quem quer crescimento e amadurecimento, né? No reino de Deus. É dessa forma que funciona hoje. Eu creio em nome de Jesus que todos aqui estão com o coração disponível para crescimento, amém? Porque é isso que nós queremos. Nós queremos chegar diante dele, preparados para recebê-lo quando ele voltar. Amém? E para concluir, um coração de servo, seja ele voluntário, como o do escravo da orelha furada, ou não, como José do Egito, vai fazer a obra que o Senhor colocou em suas mãos para fazer. Se ele já lhe der uma cela, discipula ou é discipulado, o servo simplesmente obedece. Ele não vai arregar por nenhum motivo, pois foi para isso que ele foi chamado. Somos servos, escravos da orelha furada, que escolheram permanecer com o seu Senhor por amor a Ele e a sua obra. Eu quero desafiar esses servos a ficarem de pé nesse momento, para nós orarmos, sabe? Se ainda não temos esse coração, você vai colocar isso diante de Deus, e Ele vai te dar esse coração de servo. Às vezes a gente diz assim, é tão bonita essa palavra, eu sou servo do Senhor. Servo é escravo, é alguém que escolheu permanecer com seu Senhor, embora as coisas não sejam feitas da forma que Ele quer.